Vamos lá então, meus amigos, queridos companheiros. Nosso programa 2 da Mediunidade, Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira. Estamos na etapas de realização da reunião mediúnica. Tema 2 do programa 2. Começamos a reprisar o programa 1 aos sábados, então aqueles que quiserem assistir novamente ou indicar para alguém. Sábado passado foi a primeira aula, nesse sábado agora vai ter a representação da segunda aula. Lembrando que até a aula oitava ou nona, se não me falha a memória, eu tinha a participação especialíssima da querida companheira Cristiane Caiá. Depois ela teve que alçar outros voos e me abandonou aqui em carreira solo. Vamos lá então. Etapas de realização de reunião mediúnica. Vamos lembrar uma coisa, que esse programa 2, como eu já disse na aula passada, era para a gente poder estar dentro da casa espírita, em aulas presenciais. Nós estamos nesse novo formato, tentando passar a teoria e, tão logo seja possível, vamos nos encontrar para podermos dar sequência na nossa prática mediúnica mesmo, tá? Então, vamos nos colocar como se a gente estivesse na casa espírita, tá? Não é para receber espírito, não, gente. É para a gente conseguir tentar visualizar como se a gente já estivesse lá iniciando os nossos trabalhos, tá? Então, etapas da reunião espírita. Primeira coisa. O que define o êxito de uma atividade mediúnica? O que nós temos que fazer para a gente ter sucesso, para a gente poder ter êxito numa reunião mediúnica? Essa imagem aí, eu acho que ela exemplifica bem. Nós não fazemos nada sozinhos, gente. Em tudo nas nossas vidas. Para tudo a gente precisa do outro. Para experienciar, para conviver, para nos melhorar. E para poder atender o plano espiritual também. Somos um time. Somos um time onde cada um vai jogar na sua posição. E se tivermos de mãos dadas, nós vamos nos tornar o feixe, como nos ensinou André Luiz na última aula, né? O feixe, um único feixe. Esses 5 minions aí, ó, vai se tornar um só, mais um minion gigante, onde a gente vai estar unido num propósito de auxílio ao próximo. Bom, Emmanuel fala o seguinte no livro Educandário de Luz. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais do que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Gente, isso é tão importante. Imaginemos nós numa reunião mediúnica agora. Tá? Todos nós que estamos aqui reunidos. Nós todos sentados ao redor da mesa para poder trabalhar. Agora, cada um de vocês vai imaginar uma pessoa que vocês não gostam, que te faz mal, que vocês até mudam de passeio. Imagina essa pessoa chegando e sentando do lado de vocês para praticar a reunião mediúnica também. O que vocês acham que vai dar isso? A gente faz essa pergunta sempre e as pessoas costumam responder: Robinho, eu vou embora. Se chegar quem eu estou pensando aqui, eu vou embora. Tomara que não tenha ninguém desse jeito. Por isso que tem que ter uma família. Por isso que tem que ter uma simplicidade, onde o amor vai ser o sentimento de todos. Vaidade, autopromoção, espetáculo, egocentrismo não cabe em nenhum grupo mediúnico. Todos temos que ter compreensão do objetivo do trabalho.
O trabalho é ajudar os amigos do plano espiritual e também do plano físico. Porque se a gente não tiver imbuído desse sentimento, a gente vai atrair uma turminha desse jeito aqui, ó. O engodo. Vamos atrair a mistificação. Vamos atrair a maldade. Porque vai entrar pela porta da vaidade, do orgulho, da prepotência. E numa reunião mediúnica não precisa nada disso. A vivência espírita daquelas pessoas que voluntariamente escolhem dedicar-se a esse tipo de tarefa é de extrema importância. Então, qualquer um que se coloque à disposição de trabalhar numa reunião mediúnica, ele é de extrema importância, porque vamos tornar um feixe só para trocar essa lâmpada da vida, ou simplesmente para acender. Então, vale a nossa boa vontade. A nossa boa vontade. Né? Tem um relato de uma obra de uma mensagem que foi psicofonada, só que não tem identificação do autor. Ela conta o seguinte, que um espírito obsessor incorporou, né, numa sessão mediúnica e disse para o grupo: nós viemos informar para vocês que nós não vamos mais obsediá-los. Vamos para outro grupo. Estamos despedindo de vocês. O grupo todo ficou em silêncio até que o dirigente perguntou: uai, mas vocês não vão mais nos obsediar? Por quê? E o espírito que estava manifestando falou assim: existe nessa casa tanta maledicência, tanta preguiça, tanto atrito, tanta briga pelo poder, tantas pessoas pregando aquilo que não praticam, que nós não precisamos preocupar em obsidiar vocês, não. Vocês mesmos já são seus próprios obsessores. Essa mensagem vale para todos os grupos, no sentido de ameaça, o desequilíbrio não está fora, não, está dentro. Está dentro. Então, se a gente não nos policiar através das várias, né, etapas que nós já passamos por aqui nesse estudo, a gente vai acabar deixando manifestar com mais veemência os nossos defeitos e vamos ser enganados. Então, que a gente não precise, que a gente não receba esse recado, né, com propriedade, no sentido de ser verdade, né? Então, nós temos que nos tornar uma família em amor, em simplicidade, em sentimentos, como nos diz Emmanuel. Gente, essa questão de preparo da reunião mediúnica, ela é tão importante que, acho que se não me falha a memória, na década de 80 ou 90, vários grupos espíritas fora do país, no exterior, eles não tinham reunião mediúnica por falta de preparo, por falta de prática, por falta de alguém coordenar. Então era tudo desorganizado. Até que vieram as várias obras e a própria Federação Espírita Brasileira auxiliou as casas no exterior a se preparar para ter reunião mediúnica. Porque não é que não tinha, assim que começava já desvirtuava, né? Então é necessário ter um cuidado muito grande para que a gente possa exercitar. Se quereis respostas sérias dos espíritos, sede sérios, vós mesmos. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os alunos negligentes. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos. A seriedade que a gente leva os nossos trabalhos é o que vai direcionar a qualidade das nossas reuniões. Então, a gente sempre tem que
ficar atento, né? Abandonando os nossos vícios, nos apoiando no quê? Na doutrina, no Evangelho do Cristo, para que a gente possa se tornar bons trabalhadores. Falha, nós vamos ter, né? Mas quanto mais a gente se prepara, mais a gente vai blindando o nosso corpo, o nosso espírito, para que os nossos defeitos não atrapalhem tanto, para que as nossas portas não fiquem abertas ao desequilíbrio. Bom, o preparo então para a reunião mediúnica, efetivamente falando. Já falei que vocês estão sentados à mesa, não é isso? Cada um. Sentamos à mesa. Antes de sentar à mesa, cultivar bons hábitos de vida, não é cultivar bons hábitos para a reunião mediúnica, cultivar bons hábitos de vida. Elevar o pensamento pela prática da oração e leitura edificante. Então, olha só, se nós não temos o hábito da leitura, o hábito da oração, é bom que tenhamos. É bom que tenhamos, porque é através disso que a gente vai conseguir elevar os nossos pensamentos. Cuidar da alimentação e do repouso físico e mental. Gente, a alimentação. O que é isso? Ah, não posso beber, não posso comer carne, não posso. Excessos. Excesso, todo tipo de desequilíbrio vai atrapalhar a nossa atuação na reunião mediúnica. Nós recomendamos que, pelo menos no dia da reunião, se abstenha de consumir carne. Ou uma feijoada, ou qualquer coisa mais pesada, né? Por quê? Para deixar o nosso corpo físico mais livre para poder processar toda aquela bagagem mental e espiritual que vai ser passada para a gente, tá? E cuidar também do nosso repouso físico e mental. Gente, ir para academia e logo depois ir para a reunião mediúnica, você acha que dá? Você vai ter gastou toda a sua energia antes e depois vai para a reunião mediúnica? Acho pouco, né, proveitoso. E mental, elaborar seus pensamentos, né? Ele consegue manter-se atento e administrar com eficiência os impedimentos surgidos no dia da reunião mediúnica. Gente, o que surge de impedimento quando a gente assume o compromisso com uma reunião mediúnica é uma coisa impressionante. Tudo que vai acontecer naquele dia. Vai surgir festa, vai surgir compromisso profissional, vai surgir compromisso familiar, tudo vai surgir naquele momento. O meu concunhado brincou comigo certa feita, falou assim que qualquer dia ele ia chegar em casa, ia olhar para mim e eu ia estar com as costas toda furada. Eu falei, mas o que foi isso, Maurão? Ele falou assim, não, pode estar chovendo canivete, que você não falta na reunião mediúnica. Então vai chover canivete, você vai furar tudo as costas, você vai para a reunião. Eu falei, vou mesmo. Vou mesmo. Depois que a gente consegue administrar bem esses impedimentos e as pessoas que convivem com a gente vai entendendo a responsabilidade que nós temos, aí fica uma coisa natural. Aí a gente consegue direcionar tudo para que a gente possa, né, realmente estar inteiro. E quando a gente fala cuidar da alimentação, repouso físico e mental, a gente pede isso no dia da reunião, depois a gente vai tomando o hábito e vai passando para outros dias. Já que eu consigo fazer isso em um dia, por que eu não vou fazer em outros? Então, ao despertar pela manhã, né, tanto o dirigente, os assessores da reunião, os médios de incorporação, psicofonia, os companheiros da sustentação, ou até mesmo pessoas que vão fazer alguma visita ocasional, né, no grupo, deve elevar o seu nível de pensamento. Então, seja orando, acolhendo ideias de natureza superior, né, ter intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Né? Essas orientações estão lá no livro Desobsessão, né, psicografado por Valdo Vieira e pelo Chico Xavier.
Olha só, cabe um parênteses aqui. Valdo Vieira era um companheiro do Chico Xavier no início quando o Chico começou o seu trabalho na mediunidade. E o Chico Xavier fala que os espíritos, se fosse para os espíritos escolherem um médium próximo da perfeição, o melhor médium da Terra, né, naquela época, os espíritos iam escolher, ia falar Valdo Vieira. Porque o Valdo Vieira tinha uma disciplina e um canal tão aberto para os espíritos que os espíritos tinham muita facilidade para poder escrever através dele. Tão grande era a disciplina dele. Eles tinham tanta sintonia, né, Chico Xavier e Valdo Vieira, que eles chegaram ao cúmulo de um escreverem uma obra junto, um escrevia o capítulo par, outro escrevia o capítulo ímpar. Olha o tamanho da sintonia dos dois. Infelizmente, o Valdo Vieira partiu, ele abandonou o espiritismo, ele era muito ciência, né? E não quis seguir o caminho da religiosidade. Abandonou o espiritismo e foi morar no sul do país, né? As mudanças, então, climáticas, visitas inesperadas, contratempos, confraternizações ou esses outros problemas, nós temos que administrar, tá? Tendo que sempre ter em mente o cumprimento das nossas obrigações espirituais. Por quê, gente? Vamos relembrar sempre. Quando eu começo a elevar meu pensamento, quando eu me coloco à disposição para a nova reunião, para a reunião da próxima semana, os espíritos já vão utilizar da gente para entrar em sintonia e encostar na gente, aproximar da gente aqueles que vão manifestar através de nós. Porque a reunião mediúnica não é um catado. Né? Chega lá, vai, esse espírito que vai manifestar com o Robinho. Esse médium agora vai manifestar com a Tati. E por aí vai. Não. Todas as manifestações já estão previamente já programadas de acordo com a sintonia de cada um. Né? E a gente sai pelo sono, pelo desdobramento do sono, conversa com os espíritos, é aproximado com os espíritos para poder ter essas manifestações, né, na reunião mediúnica. Então, por isso, intenções e palavras puras, atitudes limpas. Né? Eu já tive um caso muito bacana que eu estava em casa e fui para a reunião. Fui para a reunião mediúnica, cheguei na reunião mediúnica e quando o espírito manifestou um espírito lá e a gente estava falando, não me lembro o quê, e o espírito falou assim: você está falando muito aí? Eu vim com você mesmo, vim junto com você para ver para onde você ia. Porque eu estou na tua casa já faz vários dias e você sai para ir para uns lugares e vai sozinho e volta mais tarde. E eu queria ver o que você estava fazendo. Então eu vim junto com você no carro, né? Entrei no carro junto com você, vim e estou aqui. E a gente começou a conversar com ele. Ou seja, ele já estava aqui em casa há muitos dias, já se aproximando. E se estava aqui, algum objetivo tinha, né, para poder ser atendido. E foi atendido. Por lá ficou mesmo. Depois eu falei, bom, já que você veio de carro comigo, é melhor você esperar para voltar, para você pegar uma carona, né? Mas eu acho que ele não pegou a carona de volta não, viu, gente? Ele ficou por lá mesmo e por lá foi atendido. Então, por isso, o nosso preparo, tá? Antes da reunião. No livro Seara dos Médios, Chico Xavier vai falar o seguinte, lá no capítulo 42. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Meus amigos, trabalho, trabalho e trabalho. Ajuda ao próximo. Nada mais que isso. Os fundamentos, então, e as finalidades da reunião mediúnica. Pensamento é matéria, possui forma, cor, cheiro, lá na sintonia moral. Né? Em qualquer estudo da mediunidade, gente, nós não podemos esquecer que o pensamento vive na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Tá? O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé
dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal, também na seara dos médiuns. Então, esse fundamento ele é essencial, porque o pensamento é o que vai nos harmonizar e atrair tudo que for necessário para o nosso trabalho. O pensamento pode nos fortalecer naquilo que a gente esteja vibrando, pensando, ou então pode nos enfraquecer, no sentido de sintonia com o mal, né, com o desequilíbrio, e aí a gente vai abrir uma porta onde vamos estar sempre mais complicados, né, no trabalho, na execução dos nossos trabalhos. As finalidades da reunião mediúnica, então. Para que serve uma finalidade da reunião mediúnica? Antes de eu ler isso aí, eu lembrei de uma coisa. Há muitos anos, acho que há uns 20 anos, um companheiro, né, que é de família espírita, não era um frequentador, mas era de família espírita, e ele veio me questionar o seguinte: para que a gente fica ajudando morto? Nós não temos que ajudar morto nenhum. Nós temos que ajudar vivo. Nós temos que ajudar os vivos. Para que serve essa reunião mediúnica? Devia estar ajudando os outros aqui na rua. E na verdade, a gente na reunião mediúnica, a gente não está ajudando só os desencarnados. Nós estamos ajudando também os encarnados. Tá? O nosso trabalho é o todo. Né? Então, uma das finalidades da reunião mediúnica é o quê? Olha lá. Exercitar a faculdade mediúnica de forma saudável e segura, em harmonia com os princípios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, harmonia com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Participar e refletir a respeito das orientações e esclarecimentos resultantes do intercâmbio mediúnico. Gente, participar e refletir a respeito das orientações e esclarecimentos. O que é falado numa reunião mediúnica serve para todos os encarnados. Serve de exemplo depois para a gente poder na nossa vida. Quando a gente termina as reuniões, a gente vai fazer os comentários. Muitos médicos falam assim: nossa, aquele atendimento foi para mim. O outro atendimento foi para mim. Servia a carapuça até no pé. E por aí vai. Que bom quando a gente começa a entender que todo o ensinamento que ali é ministrado é para nós também. Tá? Mais finalidades: auxiliar encarnados e desencarnados envolvidos no processo de reajuste espiritual. Ou seja, quando a gente está, por exemplo, num trabalho de desobsessão, a gente está ajudando os encarnados também. Não estamos trabalhando só o plano espiritual. Quando a gente está ajudando um espírito que está em sofrimento no plano espiritual e está desequilibrando a sua família aqui encarnada devido à sua emanação de pedido de socorro, de ajuda, de revolta, quando a gente consegue estender as mãos para esses espíritos e eles conseguem despertar e ir para uma colônia de socorro, para um pronto-socorro, essa energia negativa que eles estão vibrando contra os outros vai cessar. Então a gente está ajudando os encarnados. Outra finalidade: cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa da casa espírita. Aí está aquela forma, o pensamento que eu falei. O cooperar com os condutores, a gente se colocar lá na porta com o revólver na cintura para não entrar ninguém, não, gente. É defesa mental, não deixando que esse feixe seja enfraquecido. Né? Assim a gente vai cooperar com os benfeitores, né, no trabalho de defesa, não deixando que os espíritos, né, desequilibrados e maldosos possam entrar pelo alçapão que a gente abriu debaixo da nossa fraqueza mental. Então, finalidade de auxílio. E mais uma finalidade: aprender a desenvolver humildade, fraternidade e solidariedade no trato com encarnados e desencarnados. Esforço contínuo de transformação moral. Eu peguei essa tela aí que é
Gibar Fugel, viveu 1863 a 1939. A obra é O Cristo Cura os Enfermos. Gente, não dá para a gente ficar dentro da reunião mediúnica, humilde, fraterno, solidário, e chegar em casa, quebrar o pau com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, ser grosso, ser estúpido. Se lá na reunião você falou, meu irmãozinho, você precisa perdoar. Meu irmão, você matou, mas Deus vai te perdoar. Aí você chega em casa, a esposa te dá uma má resposta, você solta os cachorros, ou então você dá uma má resposta e por aí vai. O que adianta você ser um santo lá dentro e o capeta aqui fora? Não tem jeito, gente. É solidariedade no trato com encarnados e desencarnados. Médium é ser médium dentro do centro e fora do centro. O Chico, ele tinha praticamente, digamos assim, só de forma didática, dois mentores, gente. Dois mentores. Em 1927, quando o Chico fundou o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo, né, que ele foi trabalhar, e na sua primeira reunião mediúnica, ele psicografou a mensagem que foi de um espírito amigo. Logo depois ele ter conversado com o Emmanuel, igual nós já falamos aqui, e o Emmanuel pediu para ele disciplina, 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 e foi conduzindo ele como conduziu e auxiliou na sua vida toda nos trabalhos de esclarecimento, de divulgação do Evangelho, né, de psicografia, escreveu mais de 500 livros, né, publicado mais de 500 livros. Então o Emmanuel era o seu, digamos assim, o seu mentor na representação do ensino do Cristo. 2 dias depois, nessa reunião mediúnica, manifestou, ele estava de joelho na casa dele, porque ele era de uma criação católica, então estava ajoelhado e rezando. E ele viu a figura de uma mulher que para ele era Nossa Senhora, maravilhosa. E essa senhora veio para ele e falou o seguinte: Chico, eu venho em nome de Jesus. E ele pede para você alimentar os nossos irmãos. Então, Chico começa também o trabalho de distribuir pão aos famintos. E o Chico, muito humilde, vira para ela e fala: mas como que eu vou distribuir se eu não tenho nem o que comer? Se falta o básico aqui na minha casa. E ela fala: fique tranquilo, que a ajuda vai chegar de todos os lugares. Então, quando o trabalhador está pronto, ele vai sendo amparado por todos os meios. Então, quando a gente está pronto para trabalhar, a gente vai ser orientado, né? Desde que a gente se coloque com disciplina e com disciplina. A equipe, então, da reunião mediúnica. Como que é essa equipe? Né? Nós estamos no preparo, vamos olhar ao nosso redor, né? A equipe. Ela é constituída, então, dos espíritos encarnados e desencarnados, onde cada um vai desenvolver sua atividade específica, igual nós estamos vendo aí nessa imagem, né? Esforçando para a gente poder suprir sempre as diferenças vibracionais dos dois planos de vida, né? E na tentativa de ter o esclarecimento aos espíritos que ali forem encaminhados, né? Mais uma vez, é bom lembrar que a reunião mediúnica sempre tem que ser uma reunião séria, né? E Kardec vem falar que uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais, né? Então, além de ser séria, ela também deve ser instrutiva, né? Pois a seriedade do trabalho nem sempre valoriza a instrução, né? Não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos, né? Dos fenômenos mediúnicos, né? Das experiências. Okay? Bom, as reuniões instrutivas, então, né? Elas
vão apresentar um caráter muito diverso, né? São aquelas que vão colher verdadeiro ensino, gente. E os espíritos bons, os espíritos mentores, eles vão se manifestar nas nossas reuniões desde que a gente tenha o merecimento para isso, desde que a gente se coloque na situação, na posição de receber essa visita. A gente tem condições de receber pessoas importantes na nossa casa hoje? Temos. Se nós temos, nós vamos ter a mesma condição de receber as pessoas na reunião mediúnica. Ah, então você está querendo dizer que um Bezerra de Menezes, um André Luiz, um Emmanuel, Meimei, Irmã Sheila, Joana de Ângeles, que são esses veneráveis aí mentores, eles podem manifestar nas nossas reuniões? Podem, podem. Não é impossível, mas tem que ter um objetivo. Tem que ter alguma necessidade para que eles venham. E o grupo tem que estar muito bem preparado e coeso para que esses mentores possam manifestar. Porque senão eles não vão conseguir nem passar o recado deles para a gente. Então, não significa que a gente não possa ter a visita, o amparo de espíritos elevados. Podemos sim, vai depender da capacidade do feixe, a força do feixe que esse grupo mediúnico está sendo formado. Okay? As etapas, então, da realização da reunião: fase preparatória ou abertura, onde nós temos a harmonização mental e fluídica da equipe. Não é chegar e pronto, vamos receber espírito, não. Tem a fase de abertura, a fase de desenvolvimento, que é a manifestação dos espíritos, o diálogo com eles, que é a fase mais importante da reunião, e o encerramento, onde a gente faz uma radiação mensal, a prece final e a avaliação do trabalho. A harmonização mental e fluídica da equipe, gente, é de extrema importância, tá? Porque Emmanuel vai falar para a gente que após o fechamento das portas, e garantida a privacidade da reunião, nós devemos fazer uma leitura inicial de uma página evangélica doutrinada, e depois fazer um comentário sobre isso, porque os espíritos vão estar todos já ao nosso redor, vão estar na mesma sintonia que a gente, e essa harmonização mental e fluídica da equipe é exatamente para a gente já começar a ter esse contato com eles. E logo em seguida que a gente já começa a discutir o tema da noite, o estudo que o grupo esteja seguindo, os espíritos já começam a ser atendidos, gente. Porque eles já começam a escutar coisas que eles vão se familiarizando, vão tendo resposta para suas coisas. Muitos deles já são atendidos, nem precisa manifestar, propriamente dito, com algum médium. Eles já vão direto tendo esse entendimento. Tá? Logo em seguida, o dirigente vai pedir, ou vai fazer uma prece de abertura da reunião, que deve ser bem breve, clara, simples, concisa, tá? Ocupando o mínimo de tempo, porque as entidades, os espíritos que já estão ali, já estão agoniados na espera de socorro. Já aconteceu muitas vezes da gente estar fazendo a reunião para começar os trabalhos, e no meio da reunião o médium, você vai ver que o médium já está sem jeito, já inquieto, já batendo a mão na mesa, já falando, fazendo barulho, e todos os médicos que trabalham com a gente, graças a Deus, têm um equilíbrio muito bacana, Hoje nós estamos já no nosso grupo, nós já estamos há 7 anos juntos, nesse grupo que eu estou. O outro que eu estava tinha ficado 5 anos. Então, a sintonia já está bem solidificada. Então, às vezes a gente demora um pouco mais na prece, ou eu, ou quem estiver proferindo a prece, e os espíritos já estão querendo manifestar. Por quê? A sintonia já está bem feita, a harmonização mental já está pronta, e eles já estão querendo manifestar. Então, na hora que a gente fala o assim seja, o espírito falou: tá louco, ué? Você não vai parar de falar, não? Tô aqui esperando faz um tempão, você fica nesse blá 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 aí. Pelo amor de Deus, ele já começa a xingar, já começa a falar, e aí a gente já começa o diálogo com os espíritos. Então, tem que ser
cada etapa ela é de extrema importância exatamente por isso, né? Nós estamos lidando com todos os tipos de pessoas, né? E então tem que sentir que nós temos que entender que eles estão ali em sofrimento, né? Em agonia, né? Então, na hora que começa a manifestação dos espíritos, né? O atendimento propriamente dito, né? O que é recomendado e a gente vai tentando sempre coordenar dessa forma, né? Os médios psicofônicos, né, devem sempre alternar suas comunicações. Então, manifesta primeiro num, depois vem outra manifestação no outro, depois vai no outro e por aí vai, né? De maneira que a gente não deixa o médio sobrecarregado, né? Um tomando conta, só ele falando, o outro também só não. Vai fazendo esse equilíbrio, a própria espiritualidade vai auxiliando também, tá? O médio psicofônico tem que sempre controlar o seu tom de voz, tá? Na medida do possível, não deixando transparecer ou passar tudo o que o espírito está falando, principalmente, tudo que o espírito está falando, principalmente no sentido de falar coisas baixas, de ofender, palavrão, né? Quantas vezes a gente termina a reunião e às vezes teve uma manifestação bem mais pesada e o médium fala assim, nossa, Robin, se eu falasse tudo o que esse espírito estava falando aqui, não ia ficar um aqui, né? Ou se eu fizesse tudo que ele queria fazer, eu levantava e batia em todo mundo, né? Ou seja, essa é a educação mediúnica, né? Então, o médium ele vai controlar toda essa influenciação do espírito que está manifestando, tá? Já os médios, os esclarecedores ou dialogadores, devem evitar diálogos muito longos ou muito rápidos, mantendo sempre a objetividade, atento à problemática manifestada pelo espírito necessitado, né? Bem, o médium o esclarecedor, né, o dialogador, ele vai estar sempre em sintonia com os dirigentes do plano espiritual. Então, na medida que o médium psicofônico vai dando a passividade, né, vai falando o que o espírito está sentindo, o esclarecedor também entra na mesma sintonia e consegue ir direcionando, né, auxiliando para aquele espírito consiga enxergar e sair da sua ideia fixa, sair daquela ideia que está aprisionando em algum lugar, tirando ele do seu sofrimento, né? Não tem ali o milagre, né? O espírito chegou totalmente maldoso e saiu bonzinho. Não, isso não existe, gente. O que existe é um despertamento daquele espírito, um entendimento daquele espírito, né? Fala assim, uai, o que aconteceu? Né? Que lugar que eu tô? O que é aqui? O que não é? Ah, eu morri? Onde que eu tô? Cadê fulano? Por que eu tô aqui? Quem que é esse perto de mim? Então já começa a ter toda essa problemática, onde o delegador só tem condições de auxiliar se ele estiver bem atento, se ele estiver em sintonia com o espírito que está dando a comunicação. É muito importante também, quando se tem uma ajuda muito boa, quando se tem um médium vidente no grupo, e o médium vidente já dá uma ajuda para o esclarecedor, fala assim, ó, já aconteceu comigo várias vezes, fala assim, ó, Robin, esse espírito não é bem isso que você está pensando, não. Ó, Robin, esse espírito não é isso que ele está falando, não. Né? Ele não é dessa forma, não. Já aconteceu algumas vezes a gente está com os médios videntes e eles já narrando para a gente, dando um toque na gente. Aí aquele espírito vê que tem um outro que está percebendo o que ele está enganando, ele já muda e já cai, né, em si e já muda a condução, né, do trabalho. Então, assim, nessa hora de intercâmbio mesmo com o plano espiritual, com os espíritos que ali vão estar, que é o nosso objetivo, né? O esclarecedor, a sustentação, os psicofônicos tem que estar sempre atento, né? Porque às vezes uma manifestação mais pesada, uma manifestação de irmãos mais trevosos, onde vem com uma energia muito pesada, muito grosseira da onde que eles vivem, né? Essa energia ela é dissipada, ela é distribuída a todos os médios que ali estão trabalhando na reunião mediúnica. Então todos têm que estar atento, né? Para que possa auxiliar no atendimento.
Às vezes é comum, na hora que termina a reunião, algum médium fala assim, Robin, depois que eu tive aquele atendimento, eu viajei. Eu saí daqui, fui para algum lugar, tal, e a gente brinca com as pessoas, bom, se viajou é mais caro, viu? Quando fica só na reunião, é um valor, viajou é mais caro. É o desdobramento, né? Às vezes os espíritos vão utilizar daquele médium que está ali para ser levado para outro local, para sintonizar com aquele espírito que precisa ser atendido, logo em seguida volta e atende. O diálogo com o espírito que ali está acontecendo, ele é tão importante, gente, que muitas vezes, mas eu falo para vocês, muitas vezes mesmo, não é só um espírito que é atendido só com aquele diálogo, com a manifestação daquele espírito. Muitos outros que estão naquela sintonia, vivendo às vezes a mesma problemática, acabam entendendo o que está acontecendo e acabam sendo socorridos, atendidos, sem ter a manifestação. Né? Já nós tivemos vários relatos já dos médicos. Robin, eu senti a presença de um espírito assim, 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 ele estava com dor assim, mas na hora que daquele outro atendimento, ele entendeu e já se afastou. Né? Ele entendeu o que tinha acontecido com ele e já se afastou. Então a espiritualidade sempre vai colocando junto de nós todos aqueles que possam ser atendidos naquela mesma sintonia, tá? Uma coisa importante, gente, né, é com relação às manifestações mais caracterizadas assim, mais perturbadoras, né? Como os obsessores, homicidas, suicidas, né? Por quê? O ambiente que esses espíritos vivem, estão vivendo, é um ambiente muito pesado. E eles estão também numa ideia fixa, num sofrimento, né? Numa auto, às vezes, punição ou num ódio muito grande. E essa energia vem para o grupo todo. Né? E já começa a perceber isso. Então, às vezes é comum, quando vai ter um atendimento, principalmente de obsessor, né? E suicidas também, o mentor do grupo manifestar primeiro. Ele vem primeiro, né? O médium que for, né? Que tiver, geralmente vem, às vezes, no esclarecedor, se o esclarecedor tiver mediunidade psicofônica também, né? Ele vem e fala, prepara o grupo, fala, pessoal, vamos ficar em oração, né? Nós, né, vamos ter um atendimento assim, está se aproximando e tal, e já começa a fazer todo o preparo do ambiente para que aquele espírito possa manifestar. Aí logo em seguida já vem, né, um espírito, uma manifestação geralmente mais pesada, né? Mais pesada no sentido um diálogo mais caloroso, né? O médium tem que conter bastante aquele espírito que está ali manifestando e ele sente muita dor também. E essa dor, os outros médiuns, né, começam a sentir também. É interessante que às vezes quando vem uma manifestação dessa, às vezes passa por um médium, digamos assim, o médium começa a ter a vontade, o ímpeto de falar, e o outro do lado, logo em seguida, já começa a falar. É porque os dois estão na mesma sintonia, tá? Então acaba que eles vai naquele que não teve condições e vai no outro, ou até mesmo era para aquele outro mesmo, mas a sintonia vai auxiliando, né? Sempre a manifestação e aquele espírito vai manifestar junto dele. Bom, uma coisa importante que a gente tem que dizer e a gente vai sempre reforçando eu só recebo espírito ruim, eu só recebo obsessor, eu só recebo suicida. Significa que eu sou ruim também? Significa que eu só recebo esse tipo de espírito porque eu fui obsessor, eu fui homicida, fui suicida? Não, não é assim. Significa que você está preparado para o trabalho. Ponto. Só isso. Significa que você está na sintonia naquele dia para poder trabalhar. Né? Aí vai muito do dirigente da reunião em conduzir os medianeiros daquela reunião, se às vezes ele caminhar para uma condição anímica, igual nós já vimos nas aulas passadas. Né? Aí o esclarecedor vai estar o quê? Vai estar doutrinando aquele espírito, né? O médium em si, né? Auxiliando. Então, às vezes a manifestação, então, dos mentores podem vir, então, ou antes do início das manifestações, preparando o grupo
para poder receber uma manifestação mais encorpada, uma manifestação mais pesada, digamos assim, que vai exigir uma disciplina, uma concentração, né, bem grande dos médios, ou então depois da reunião. Né? Às vezes num grupo que é especializado em reunião de desobsessão, ou até mesmo os iniciantes, né, nas reuniões, o orientador vem ao final para poder dar alguma orientação, para poder indicar aquele espírito para onde ele foi, né, que ele foi atendido. Né? Então sempre vem alguma situação dessa. Ou então, como já aconteceu várias vezes com a gente, e isso é muito, sim, gratificante, de vir, né, a gente atende algum tipo de espírito, algum irmãozinho que vai lá em sofrimento, e logo em seguida manifesta ao final da reunião, ou até mesmo depois daquela manifestação, manifesta o pai, a mãe ou o mentor daquele espírito que nós atendemos. E vem agradecer. Assim, nossa, obrigado por vocês terem socorrido o meu filho ou minha filha. Fazia tanto tempo que a gente já estava tentando auxiliá-lo, né, tentando despertar, e dessa vez ele conseguiu ser socorrido. Né? Então vem agradecer todo o grupamento. Sim, o agradecimento é para o grupo como um todo, dos dois lados da vida, a equipe física, a equipe dos encarnados e a equipe dos desencarnados. Né? Então, esse trabalho, né, não só os mentores vêm no final, mas eles vêm também agradecer. Como vem também, às vezes, alguns espíritos que passaram pelo nosso grupo e voltam depois para poder agradecer. Então, assim, eu só vim agradecer, tive a permissão de vir aqui e vim agradecer porque vocês, eu me apresentei aqui há tanto tempo e vocês me atenderam, vocês não estão me reconhecendo porque agora eu tô melhor, eu tô mais, né, eu tô limpo, então vocês não estão me reconhecendo. Eu fui aquele que vim dessa forma, tal, e eles colocam isso, então é muito bacana esse retorno, né, tão bom quando, da mesma forma que os médios sentem uma vibração mais grosseira quando vêm os espíritos, né, que estão em sofrimento, eles também sentem um êxtase, né, sentem um bem-estar muito grande quando vem um espírito de uma elevação um pouco maior do que a nossa. Né? Então, isso dá um sangue, né? Como diz como os amigos lá da empresa que eu trabalho, né? Dá sangue nos olhos, né? Dá vontade de estar ajudando mais. Né? Uma outra coisa que é interessante também, que a gente tem que pontuar, que durante a manifestação das reuniões dos espíritos, é comum terem os médiuns psicógrafos. Né? Então, algumas reuniões, os médiuns psicógrafos ficam lá também, né, psicografando, né, e ao final da reunião a gente faz as leituras. Né? Na nossa reunião mesmo no Francisco de Assis, muitos grupos funcionam dessa forma. Né? A gente, enquanto está o pessoal todo trabalhando, aquele médium psicógrafo fica ali psicografando, e ao final da reunião a gente faz a leitura. Muitas vezes são mensagens já relacionadas às manifestações que estão tendo na noite, são dos atendimentos, ou algum irmãozinho que, através da escrita, vai pedir socorro, vai se manifestar ali de alguma forma e nos auxiliando. Tá? Então, existem outras reuniões que ficam, às vezes, separado para ter essas reuniões de psicografia. Né? Na nossa casa, a gente sempre deixa que as manifestações psicográficas também aconteçam junto com as manifestações. Tá? E na fase de encerramento, né, eu adoro essa imagem aí do projeto Imagem, os espíritos, depois de concluir os trabalhos, né, na casa espírita, eles vão se reunir e vão levar aqueles que foram atendidos, que têm condições de ir para um pronto-socorro, né? Vão levar eles para lá, que eles possam ser atendidos. Né? Então, assim que a gente está lá, concluiu as manifestações mediúnicas, voltamos, né, mais ou menos aí duram uns 60 minutos,
né? A gente convida todos os médios a fazer o refazimento energético, checa com cada um se está tudo bem, né? Se todos estão passando bem, né? Então, depois fazem o bate-papo, né? Vendo o que aconteceu, o que não aconteceu, fazemos a nossa, né? É como se a gente estivesse alinhavando mesmo. E muitas vezes alguns médicos falam, eu também percebi isso, eu também percebi esse espírito, além desses eu percebi esse também, mas não teve necessidade de manifestar. Né? Eu estava passando, essa noite eu passei muito mal, sonhei com isso, tal, passei muito mal de dia, agora manifestou esse espírito, estou bem. Né? Então não era meu, era desse espírito. Né? Então a gente faz essas considerações e realmente é de extrema importância que a gente possa fazer isso, exatamente até para nós médios, né, ter essa confirmação, esse amparo um do outro, né, para que possa dar essa certeza, que a gente ainda é muito São Tomé, né, nós temos que ver para crer. Né, e às vezes muitos médios, às vezes dando manifestação mesmo, passa por isso e fala, será que sou eu? Será que foi espírito mesmo? Será que não foi? Sempre tem essa dúvida, sabe? Mas quando a gente está, né, nada disso que nós falamos de uma reunião mediúnica vai ter importância se Jesus não estiver no comando. Se a gente não permitir que ele participe. Afinal de contas, todas as manifestações, todo o trabalho, todo o intercâmbio, até a permissão da gente estar fazendo parte de uma obra dessa, vem de Jesus. Vem dos seus prepostos, vem dos responsáveis pela casa, que vai nos sustentando e nos auxiliando. Bom, acho que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder. Claré Abreu. Claré pergunta o seguinte: com respeito à presença dos espíritos nas reuniões mediúnicas, considerando que existem muitos centros espíritas, o que determina que determinados espíritos procurem um centro espírita específico? Por exemplo, por que ele é encaminhado ao Francisco de Assis em Varginha ou em outro centro? Claré, é interessante isso. Sintonia, vibração, capacidade de atendimento. Às vezes, Claré, você vai lá para o centro, ou então você está em casa desequilibrado, ou no seu trabalho, por algum motivo um espírito chega próximo de você. E a espiritualidade sabe que você frequenta o Francisco de Assis. Né? Então o que eles vão fazer? Fica do lado dele. Aquele espírito vai ficar junto de você, vai para a casa espírita e não vai nem saber o que está acontecendo, né? Se você não tiver essa percepção. Chega lá, o espírito vai ser atendido na casa espírita. Ou até no Francisco de Assis. Ou até mesmo por todos aqueles que são ligados no Francisco de Assis. Dos dois lados da vida, tanto do lado espiritual quanto do lado físico. Porque lá é um pronto-socorro, como as outras casas espíritas. Então, pela nossa afinidade, né, às vezes as pessoas conhecem o Fred, sabe? Só pelo fato da gente mentalizar o nosso querido Fred, a espiritualidade já tem caminho, já tem como colocar esse espírito que está precisando de atendimento na sintonia do Francisco de Assis. Porque o Francisco de Assis não é aquela casa que fica lá, aquele prédio que fica lá na rua Francisco Rosenberg, número 515. Ele não está ali só. Quando a gente consegue sintonizar com ele, é como se ele estivesse aqui comigo, como se ele estivesse aí na sua casa, em cada um. Tá? Então, a abrangência da casa espírita é a abrangência da sintonia que cada um está vinculado a ele. Tá? Aí o Diane Oliveira. Essa energia ruim pode chegar a machucar ou deixar marcas em um médium? Diane, pode, no sentido de que, se ele estiver desequilibrado, por exemplo, e bater a cabeça na mesa, né? Se ele não tiver, como é que fala? Prestando muita atenção nisso, ele pode acontecer de bater a cabeça na mesa e cortar? Pode. Pode, às vezes, cair da cadeira? Pode. Pode. Graças a Deus, nunca aconteceu lá na Casa Espírita, lá pelo menos no meu grupo e nos outros que eu tenho conhecimento, nós nunca tivemos nenhum problema de sair machucado de lá ou deixar a marca no médio. Tá? Agora, por exemplo, a dor, né, às vezes manifesta na gente um espírito que foi um suicida, deu um tiro no ouvido. A gente fica com a dor de cabeça e no ouvido tremenda. Tá? Então, às vezes, o médium, nós terminamos a reunião
E o que acontece? O médico falou assim, Robinho, estou morrendo de dor de cabeça. Aí a gente fala, espera um pouquinho que já já vai passar. Se não passar, a gente vai dar um passe em você. Né? Enquanto a gente está fazendo aquela vibração final, na hora que termina, a gente volta. E aí, como é que você está? Um coco. Beleza pura. Tá? Então, assim, fisicamente é muito pouco provável. Tá? Em outras agremiações, em outras doutrinas, onde a mediunidade é trabalhada com mais intensidade, de uma forma, né, onde eles não ficam em mesa, eles ficam trabalhando, às vezes, né, num ambiente, se jogam ao chão, tudo, aí sim, aí pode ser que se machuquem, tá? Mas eu não tenho nenhum relato também para falar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, gente. Quem machuca a gente é a gente mesmo, viu? Não é nenhum espírito. Espírito nenhum machuca a gente, não. Nós que machucamos nós mesmos. Estamos quase acabando. Vou responder mais uma aqui do meu primo, Anderson. Anderson Mazeu. Robinho, uma dúvida. Muitas vezes a gente quer saber o nome do espírito que está falando. É correto perguntar o nome? Querer identificar quem fala? Sei que às vezes não nos é permitido saber. Anderson, isso é mais por um capricho nosso, tá? Não tem nenhuma necessidade de perguntar nome. Muitas vezes a gente quer saber, às vezes tem algum espírito na nossa casa, né? Ou manifestou, você sentiu alguma coisa, quem que é? E a gente às vezes quer saber porque pode ser alguém próximo a gente ou alguém que não seja, né, queira alguma coisa contra a gente. Gente, eu aprendi uma coisa com o Fred, não foi nem na reunião mediúnica. Certa vez nós tivemos a nossa casa espírita assaltada, lá o Francisco de Assis. Nós gravávamos toda a palestra, eles entraram, destruíram a casa quase que inteira, quebraram tudo, quebraram as nossas câmeras, que era tudo de doação, e levaram um tanto de coisa. E eu já cheguei com todo mundo ajudando, tal. O Fred, coitado, sofreu demais por conta disso. E eu cheguei já olhando tudo, combinando com a turma, falei, vamos instalar câmera de fora a fora aqui, quero ver, o próximo que entrar, né, vamos descobrir. Aí fomos conversar com o Fred. Falei, Fred, vamos então instalar as câmeras, vamos colocar uma câmera aqui. Aí ele falou assim, Robinho, não vamos instalar a câmera. Falei, por quê, Fred? Eu não quero saber quem fez isso. Eu não quero saber nem quem vai fazer de novo. Olha só, gente, que sabedoria. Saber para quê? Sabe? Vai na mesma de perguntar o nome do espírito. Se é um espírito querido ao nosso coração, a gente vai sentir. Só pela energia. Né? Nós ainda temos muito essa questão de perguntar quem é. Se for permitido, Anderson, vai falar. Se for permitido, vai falar. Mas na maioria das vezes, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, nós somos muito imperfeitos. A nossa vaidade, sabe, nos engana muito. Então eu estou doido aqui com a manifestação, querendo que seja um parente que já faleceu. Aí eu estou lá torcendo para ser aquele parente. A espiritualidade que está manifestando do outro lado, se for uma espiritualidade mais para brincalhão, mais para mistificador, ele vai entrar na minha onda e falar assim, é fulano de tal. Aí eu já falo, que beleza, tá vendo? Manifestou por mim e não sei o quê. Não. Temos que ir sempre pelo seguinte, não importa quem deu a mensagem, não importa o nome do espírito. O que importa é o conteúdo. É o que ele te falou. Se a mensagem te melhorou, se a mensagem te fez uma pessoa melhor, se a mensagem te tirou de um sofrimento, se aquela comunicação, aquela palavra amiga daquele espírito te fez melhor, não interessa se ele assina João, Maria, José, Joaquim, não interessa. O que interessa é que é um espírito amigo que se fez presente, auxiliando sempre, né, que a gente tem um merecimento. Ok, gente? Bom, pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que as perguntas sempre vão enriquecer bastante. Na próxima semana, inclusive, eu gostaria de abrir mais para as perguntas, vou falar um pouquinho menos. Vocês já vão preparando aí, vamos fazer um mini pinga-fogo. Se a gente começar já, às vezes, até com mais perguntas, a gente já pode direcionar já direto para ir respondendo as perguntas, tá?
Vamos fazer assim, porque eu acho que dá para a gente fazer. Nós estamos entrando numa fase prática, onde as perguntas vão enriquecer e vão esclarecer as dúvidas de todos que estão aqui com a gente, tá? Então vamos fazer isso. Na próxima semana, aqueles que puderem já podem até trazer já as perguntas de vocês. Coloquem aí no chat que a minha companheira aqui, a Renata, vai pegando e vai passando aqui para a gente ver que está, né, uma quantidade de perguntas. A gente vai conduzindo o estudo do dia, né? E também com as perguntas, tá? Vamos fazer isso. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a proteção, o amparo, para que a gente possa ter uma semana bem produtiva. Pai de infinita bondade, querido companheiro Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade da vida e nos colocamos à disposição para auxiliar quem o Senhor colocar nos nossos caminhos. Sabemos ainda que podemos muito pouco. Sabemos ainda que somos muito limitados devido aos nossos erros, devido à nossa infantilidade perante a vida. Mas a tua misericórdia é maior do que os nossos sentimentos. E nos colocamos então, Pai, à sua disposição. E te pedimos de joelho, faça-nos instrumento da tua paz. Utiliza, Senhor, das nossas virtudes e utiliza da nossa capacidade de auxiliar ao outro. Que possamos estender as mãos a todo momento que formos chamados à responsabilidade de auxiliar aquele que jornadeia junto de nós. Perdoa-nos ainda a nossa pequenez diante da grandeza da vida, diante do teu amor, diante da tua misericórdia. Que todos aqueles que estão enfrentando ainda essa pandemia nos hospitais, nos isolamentos, que possam ser amparados, que possam receber a tua misericórdia e possam entender que tudo nas nossas vidas é para o nosso crescimento. E enfim, Pai, que possamos, de olhos fechados e corações elevados ao alto, seguir confiantes em Ti, sabedores que tudo o que acontece conosco tem a sua proteção e a sua misericórdia. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Bom, queridos amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado e que Jesus nos abençoe. Até a próxima aula.